Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa bela noite chuvosa, agradável, refrescante, dessa chuva divina que lava a alma, lava a natureza, alimenta a nossa terra, limpa e enche nossos rios. Que Deus nos abençoe sempre com essa chuva no momento certo. Eu gostaria de deixar um recado antes de nós iniciarmos. A casa está com o estudo sistematizado da doutrina espírita e era para ter iniciado segunda-feira, mas nessa segunda foi postergada para a próxima. Quem já fez o curso básico do Espiritismo aqui nesta casa ou em outra e quiser se inscrever, ainda dá tempo. Começa na próxima segunda. Então, nesse momento, eu peço aos irmãos que se recolham numa prece íntima, enquanto leio aqui para vocês a prece de Cáritas, para nós iniciarmos. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Então hoje nós vamos tratar sobre o assunto da educação. A educação como um todo e principalmente a educação à luz da doutrina espírita. O que os espíritos nos trouxeram no Livro dos Espíritos sobre educação. E gostaria também de fazer um adendo nessa iniciação, que na última sexta-feira, dia 31, Allan Kardec desencarnou em 1869, dia 31/3/1869. Aos 64 anos, Allan Kardec desencarnava em Paris, na França. Portanto, há 154 anos atrás, mais precisamente. Então, todos nós sabemos da história de Kardec como codificador, e foi um grande pedagogo, um grande professor, não é? E um ser iluminado que nos trouxe o conhecimento do Espiritismo. Então, para nós iniciarmos sobre a educação, o conceito de educação que nós temos hoje é a ação ou efeito de educar,
de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Esse é o conceito de educação. E temos também a educação pedagógica, a qual nos colégios, nas instituições de ensino, não é? São ministradas as aulas onde se aprende a ler, escrever desde tão cedo, até os cursos superiores e etc. Então seria uma educação onde se recebe instrução, não é? Até essa história de Ministério da Educação deveria chamar Ministério da Instrução, não é? Bom, educação também nós entendemos pelos atos de gentileza, ser educado com alguém, ser gentil com alguém. Assim também se estende a palavra educação. E ainda voltando a Kardec, como grandioso pedagogo que foi, né, professor Hippolyte Rivel, sabemos que ele estudou na Suíça com Pestalozzi, grande pensador da época, um homem preocupadíssimo com a educação de verdade, não só a educação de instrução do conhecimento, mas também a educação moral. E esses conhecimentos e essa educação intelectual e moral, Kardec trouxe para a sua vida e nós vemos em toda a obra de Kardec, não é? Então, Kardec, ele escreveu vários livros pedagógicos na França, inclusive alguns livros dele são utilizados até hoje. A sua metodologia, Kardec desenvolveu uma metodologia educacional na França, né, no século XVII. Então Kardec, ele foi um homem, uma pessoa que veio já com essa preocupação à educação, e sendo aluno de Pestalozzi, ele trouxe muito disso para a sua obra. Kardec falava 5 idiomas fluentemente, fora o francês, sua língua materna. As metodologias pedagógicas utilizadas tanto na França quanto na Alemanha de 1800 para cá deve-se a Allan Kardec e Pestalozzi. Alemanha e França. Não é à toa que são povos bastante civilizados, intelectual e moralmente, podemos dizer também. Kardec defendia em suas obras essa questão da necessidade da educação moral. Porque ir à escola, né, apenas para ter o conhecimento, aprender a ler, escrever, ter a instrução, um conhecimento científico que seja, não garante que aquele ser moralmente ele vai ser bom. Não garante. Até porque nós vemos muitos magistrados aí no mundo todo, não é? Que são mais chucro do que um animal. Então, esse tipo de educação, a instrução educacional pedagógica, não garante que ser nenhum moralmente vai ser uma pessoa boa. Não garante. Enquanto que vemos que muitos analfabetos têm muito mais moral do que muitos catedráticos. Não é verdade? Então Kardec, ele se preocupou muito com essa questão do ensino moral, das boas práticas, da gentileza, de você absorver o conhecimento, mas também transformar aquele conhecimento em algo útil para si, para sua família, para o seu bairro, para a sua sociedade e assim por diante. Kardec foi preocupado com isso. Inclusive, na Obras Póstumas, Kardec anota, abre aspas, é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Assim como quando Kardec foi arguído sobre a questão moral da sociedade parisiense da época,
não é? E como isso poderia ser revertido, sendo ele um pedagogo, ele respondeu: nas sociedades, toda mudança somente ocorrerá com as próximas gerações. Essa nossa geração já está fadada, porque já foi construída psiquicamente com aqueles pensamentos morais, com aqueles valores morais. Então Kardec está dizendo que devemos cuidar das crianças, educá-las no sentido moral, pedagógico e moral, para que aquela nova sociedade que vai vir com aquelas crianças faça de fato a mudança que necessita ser feita naquela sociedade. Assim como hoje, as próximas gerações, dependendo de como forem educadas intelectual e moralmente, né, lá no futuro elas farão a diferença na nossa sociedade, no nosso país. E o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre educação? O Livro dos Espíritos tem várias questões, várias perguntas e respostas sobre a questão educacional. Mas a educação, segundo os Espíritos, é um conjunto de hábitos adquiridos. E esses hábitos, eles são principalmente de ordem e de respeito. Ordem e respeito. Aquilo que é ordenado, é organizado, e aquilo que é respeitosamente seguido, dentro de uma conduta moral, evidentemente, não tem como dar errado. E é isso que os Espíritos nos trazem, não é? Conjunto de hábitos adquiridos. E a falta dessa educação moral e desses hábitos adquiridos, e esses hábitos vão desde falar mal da vida alheia, né? Não respeitar o próximo e por aí vai, essa falta de educação moral, né? Isso causa um desastre tremendo na sociedade, nas sociedades. E foi isso que Kardec disse lá atrás. As mudanças na sociedade nós só veremos com as próximas gerações. Me lembro muito bem que, na minha época de garoto, cinto de segurança era uma coisa que tinha no carro, mas ninguém usava. Só usava quando? Olha a polícia. Aí todo mundo já corria, colocava o cinto, era o cinto aqui, né? Não tinha aquele cinto que passava, né, no peito. Não se usava cinto. Descascava-se uma bala, colocava o lixo aonde? Jogava no chão. Faz isso perto de uma criança hoje. Eles nos chamam a atenção. Não pode jogar no lixo. E o que é isso? A transformação moral de uma sociedade. Mais uma vez aquilo que o Kardec falou lá atrás. Somente nas próximas gerações. Nas próximas e próximas e próximas. E assim vai evoluindo. E as sociedades que não se prestam e não se preocupam com a educação dos seus, está fadada ao caos, está fadada à desordem, está fadada ao desrespeito. E somando isso tudo, não há sociedade que vá para frente, não há ser encarnado que consiga evoluir adequadamente. Então nós todos somos responsáveis por essa educação moral, não só pedagógica, né? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec já vem falando sobre a questão moral, né, em questão de hábitos e tudo mais, e Kardec aborda os vícios, e ele pergunta: dentre os vícios, todos os vícios, qual o mais radical? Qual é o pior vício que um ser humano pode ter? E os Espíritos foram categóricos em responder a ele: o egoísmo. O egoísmo. E depois segue um comentário de 1,5 páginas sobre
essa declaração dos Espíritos, onde, resumidamente, os Espíritos nos dizem o seguinte: olhem para todos os vícios que vocês conhecem, todos, sem exceção. Verás que todos eles, no fundo, está enraizado o egoísmo. E é esse egoísmo que destrói o ser, é esse egoísmo que destrói as sociedades, destrói países, destrói a evolução humana. Não é? Ah, mas a pessoa, se ela bebe, se ela fuma, ela está fazendo mal somente para elas. Sim, mais para ela. Os que estão próximos também. Aqueles que têm o hábito do alcoolismo, não é? Prejudicam os seus que estão próximos. Quantas famílias não vemos destruídas pelo álcool? Porque a pessoa busca a sua própria satisfação no álcool. E se a própria satisfação é egoísmo. Eu gosto, eu quero, eu me sinto bem. O ser humano é assim. Não é? Então foi isso que os Espíritos nos disseram. E que esse egoísmo, ele vai contra a educação moral. Porque se Jesus veio até essa terra, passou por tudo que passou, e nos disse: amar ao próximo assim como a ti mesmo, não é? Hoje nós, seres humanos, estamos amando mais a nós do que o próximo. Isso é egoísmo. Se eu tenho um conhecimento, se eu sei, eu não quero partilhar, porque ele é só meu. Geralmente é isso que nós vemos, não é? Isso é egoísmo. Pior dos vícios. A maior chaga do ser humano é o egoísmo, em todos os sentidos. Então, essa falta de bons hábitos, essa falta de educação moral, remete ao egoísmo. Então, quanto mais trouxermos às futuras gerações essa questão da educação moral, não somente a educação intelectual, pedagógica, não é? Enquanto não ocorrer isso dentro da sociedade, nada vai melhorar. Tudo vai tender ao caos, não é? Então, os Espíritos ainda disseram a Kardec, que o egoísmo neutraliza todas as outras virtudes do ser humano. A pessoa pode ser maravilhosa, a pessoa isso, aquilo, é boa, conversa bem, trata todo mundo bem, é cordial, mas ela é egoísta. Derrubou por terra todas aquelas virtudes. E nós, sendo ainda seres imperfeitos, todos nós ainda temos que lutar com isso, porque dentro de nós, nesse mundo ainda, esse planeta de provas e expiações, no qual ainda estamos numa escala, né, evolutiva, estamos engatinhando, vamos dizer assim, no âmbito do desenvolvimento moral, espiritual, né? Todos nós ainda temos uma centelhazinha de egoísmo dentro. Porque se não tivéssemos, nós já não estaríamos mais nesse órgão, nós já estaríamos num outro mundo, um outro planeta muito mais evoluído, não é verdade? Então o egoísmo neutraliza todas essas outras qualidades, não é? E quando nós olhamos para essa questão da educação, nós vemos hoje acontecer muito muitos pais terceirizarem a educação dos filhos para o colégio. O pedagogo, ele não é o educador da criança, porque a educação vem de casa, não é isso? A educação vem do berço. É claro que ele colabora, olha, isso não pode, isso não é? Mas muitos pais estão deixando a desejar. Colocam seus filhos no colégio, não é? E colocam no colégio a obrigação de educar moralmente o filho, sendo que essa educação moral tem que vir de casa, tem que vir dos pais. Aconteça o que acontecer, no colégio é um complemento, é o ensino pedagógico, intelectual, da criança, do adolescente,
e até dos adultos, não é? Então, devemos ter cuidado com isso. E não é tão raro os consultórios psicológicos estarem cheios de pacientes crianças. Cheio. Justamente por essa desordem emocional, moral, que parte de casa, jogam para a escola, e aí os professores, coitados, também já têm, né, os seus problemas cotidianos dentro da família, e aí chegam várias outras crianças com problemas morais. E essas crianças, em contato com outras, começam outras até gostar do comportamento daquelas, e aí o negócio vai se multiplicando. Devemos tomar cuidado. O Livro dos Espíritos nos fala também da necessidade de todos nós, seres encarnados, passar pela infância. A necessidade do espírito passar pela infância. E o porquê disso? Bom, em outras épocas, em outras encarnações, graças a Deus não lembramos o que fizemos, né? Porque se lembrássemos, acredito que surtaríamos, ficaríamos meio descompensados, né? Então, graças a Deus, Ele nos deu o véu do esquecimento. Apaga aqui, começa de novo e vamos para frente, vamos evoluir. Então, todos nós, seres encarnados, trazemos de vidas pretéritas certos vícios, certas manias, né, dentro do nosso espírito. E quando nascemos em uma família, não é? Nós devemos passar pela infância para que aqueles que estão à frente, no caso o pai, a mãe, avós, etc., né, que eles vão instruindo esse ser, por ora num corpo de criança, mas instruindo ele moralmente, para que sejam aparadas essas arestas desses defeitos morais do passado. Não raro vemos várias crianças que são espíritos, assim como nós, encarnados, não é? Que têm atitudes bem complicadas. Dentro da mesma família, que tenha 3, 4 filhos, não é? Sempre tem um que é mais virado no avesso. E devemos passar pela infância para que seja corrigida dentro da família essa questão moral. Termos essa educação moral para ir podando todos esses nossos defeitos que o próprio Espírito vai trazer. E tão logo atinja a idade adulta, tudo aquilo que conseguir ser corrigido moralmente nesse ser, nesse espírito para trás, já vai ajudar na caminhada dele adulta para frente. Por isso, precisamos passar pela infância. Precisamos ser pegos pela mãozinha. Precisamos ser reprimidos pelos nossos pais. Precisamos, sim, muitas vezes levar um puxão de orelha. Isso não pode, isso não é certo. Não é? Dar o exemplo. Pai e mãe tem que dar exemplo. Não é? E a responsabilidade dos pais para com esses seres é muito grande. E os próprios Espíritos falam, é uma missão. Os pais para com os filhos é uma missão. É uma missão no sentido de aceitar esses espíritos como filhos dentro do seio familiar, transmitir os ensinamentos morais, corrigir e podar esses defeitos morais que o Espírito traz de outras vidas, para que quando chega a vida adulta, consiga seguir na sua evolução de uma forma um pouco menos turbulenta, não é? Agora, os Espíritos também nos dizem que os pais que são relapsos com os seus filhos são totalmente responsáveis pelo que eles virão a ser no futuro, não é? Porque é missão dos pais a educação moral, depois a educação intelectual, pedagógica e tudo mais.
Em contrapartida, os Espíritos também dizem que, dentro dessa missão de pai e mãe, deve-se seguir sempre podando esses defeitos, instruindo na questão moral, fazer tudo o que for necessário e o que tiver ao alcance desse pai e dessa mãe para levar esse espírito ao caminho da correção moral. Se na vida adulta esse espírito pegar todo esse ensinamento moral, jogar fora e debandar na vida, é problema dele, livre-arbítrio. Mas o pai e a mãe fez tudo o que podia. Portanto, nesse caso não serão culpados. Bem claro, bem claro. Então é por isso que a educação moral, é isso que o Espiritismo nos traz, a educação moral não só para as crianças, mas principalmente a educação moral para nós adultos, que somos cheios de falhas, somos imperfeitos, seres imperfeitos, achamos que estamos sempre certos, sempre na razão. É mais fácil querer mudar o outro do que querer mudar a si próprio, não é? E é isso que o Espiritismo vem nos trazer, essa educação moral como ser, desde que nasce até que desencarna. E mais uma vez, tornaremos a voltar em quantas encarnações forem necessárias para irmos nos lapidando. Nós sabemos que o caminho da vida é um caminho duro, é um caminho árduo, não é? Mas ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Queremos seguir adiante, né, dentro daquilo que sabemos o que é correto. Se o meu vizinho não está fazendo o que é correto, deixa ele. Posso até tentar e conversar com ele, mas se ele não tem problema. Mas dentro da nossa casa devemos fazer tudo o possível, todo o possível para a educação moral da nossa família. E aqueles seres que lá na frente não quiserem absorver isso na sua vida e seguir, vão responder pelos seus próprios atos, né, nas próximas encarnações. Então, a nossa conversa de hoje é justamente sobre essa educação moral. É isso que o Espiritismo nos traz como filosofia. Nos melhorarmos moralmente, tentar a cada dia mais afogar o egoísmo que tem dentro de nós. Afogar o egoísmo daqueles que estão junto de nós. Mas primeiro tem que fazer isso, tem que ser feito consigo próprio. E essa, acredito ser a maior dificuldade para nós aqui na Terra como seres encarnados. Porque estamos ligados com a matéria. Sentimos os prazeres da matéria, não é? De ter uma roupa boa, um perfume bom, uma casa boa, um carro bom, todo mundo quer viajar, não é? E o engraçado disso tudo isso que nós como seres humanos só enxergamos aqueles que estão acima de nós, lindos, maravilhosos na materialidade. Os que estão para baixo a gente quase não consegue enxergar, né? Minha avó tinha um ditado que ela costumava dizer que enquanto uns comem a banana, outros comem a casca, né? Então devemos olhar para isso, e é isso que o Espiritismo nos traz. Tentar extrair esse egoísmo de dentro de nós, fazer a caridade ao nosso próximo, olhar aqueles que estão momentaneamente em uma condição abaixo da nossa, fazer aquilo que Jesus nos deixou. Assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, ou seja, pelos seus exemplos. Então, a reflexão dessa noite é sobre a educação. Eu agradeço a presença de todos vocês e que essa reflexão se estenda para além de cada um de vocês, dentro de suas famílias. Muito obrigado. Levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso coração
a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade reencarnatória, essa oportunidade de aprendizagem, essa oportunidade de melhoramento moral, intelectual, rogando a luz a Jesus e a Deus nosso Pai, da sabedoria, a luz do amor, da caridade, que sejamos sempre abençoados em nossa caminhada evolutiva, que possamos sempre melhorarmos moralmente, espiritualmente e também auxiliar todos aqueles irmãos que momentaneamente encontram-se em situações de dificuldades. Que a luz de Jesus se estenda sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.